Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a hemorragia da prematuridade e quais as suas gravidades. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, o que é a hemorragia da prematuridade? É uma hemorragia cerebral que acontece em bebês prematuros, ou seja, bebês que nascem com menos de 37 semanas de gestação, e ela é uma hemorragia que acontece por conta de uma fragilidade nos vasos sanguíneos de uma determinada região no cérebro chamada matriz germinativa. Então, essa estrutura cerebral, que é a matriz germinativa, ela vai amadurecendo conforme o feto vai evoluindo na gestação, principalmente a partir da 28ª semana de gestação. E por volta do termo, ou seja, de 37 semanas da gestação, ela já está praticamente madura. Por isso é muito difícil, embora não impossível, que esse tipo de hemorragia aconteça em bebês que nascem a termo, que a gente chama aqui. A termo seria o bebê que nasce no tempo certo, né? Que seria da 37ª, 41ª até completar a 42ª semana de gestação. Então, essa região, que é a matriz germinativa, ela é uma região que é muito vascularizada e os vasos sanguíneos dessa região são muito delicados e muito frágeis no bebê. E eles estão muito sujeitos a se romperem com determinadas situações de estresse para o bebê, que é o quê? Falta de oxigênio, que pode acontecer transitoriamente durante o parto, aumento da pressão sanguínea, hipoglicemia, enfim, geralmente alterações que estão relacionadas com o estresse do parto. Por isso que as hemorragias da prematuridade geralmente acontecem nas primeiras 24 horas do parto. E elas podem, claro, se agravar futuramente, mas elas costumam acontecer nessas primeiras 24 horas, embora também não seja impossível que aconteça depois. Então, esse sangramento ele pode ficar restrito na matriz germinativa ou ele pode invadir outros espaços do cérebro do bebê. E aí entra a nossa classificação de gravidade dessas hemorragias da prematuridade, que varia de grau 1 a grau 4. Então, o que determina o grau, em geral, é a extensão dessa hemorragia e a presença ou não de outras alterações resultantes dessa hemorragia. Então, por exemplo, uma hemorragia grau 1 é uma hemorragia que está restrita ali na matriz germinativa. Uma hemorragia grau 2, ela está na matriz germinativa e ela se estende para o ventrículo lateral, que é uma cavidade do cérebro que contém líquido, né, que são os ventrículos cerebrais. Então, grau 2, ela já se estende para o ventrículo lateral, ocupando até 50% do ventrículo. Grau 3, ela ocupa o ventrículo lateral com mais de 50% ou associada à hidrocefalia. E o grau 4, que hoje a gente já tem uma nomenclatura um pouco diferente, que a gente já não considera mais como grau 4, que é o que a gente chama de infarto hemorrágico periventricular. O que significa isso? É quando você tem essa hemorragia, né, na matriz germinativa e isso causa uma espécie de um AVC nas zonas ali perto do ventrículo do bebê. E isso futuramente vai levar a uma leucomalácia, ou seja, a uma morte daquelas células cerebrais ali e, portanto, é uma situação de maior gravidade. Então, esse antigamente era chamado grau 4, hoje a gente tem essa outra nomenclatura. Mas, de qualquer forma, considerando como grau 4, ela é a de maior gravidade. Em relação a esse infarto hemorrágico periventricular, as principais áreas cerebrais que são acometidas das crianças são o lobo frontal e o lobo parietal, e ele pode ser unilateral ou bilateral, levando posteriormente à leucomalácia periventricular. E isso é importante por quê? Porque quanto maior for a extensão desses infartos, dessas lesões, mais grave é essa situação para a criança. E aí isso pode levar, inclusive, futuramente ao desenvolvimento da paralisia cerebral. E por que é importante a gente classificar essas hemorragias? Porque o prognóstico dessa criança tem relação direta com o grau da hemorragia. Então, quanto maior o grau, maior é a chance dessas crianças evoluírem mal, com sequelas neurológicas. Uma questão que também vale a pena a gente ressaltar aqui é se esse tipo de hemorragia pode acontecer em bebês nascidos a termo, ou seja, nascidos na idade certa sem ser prematuros. Sim, isso pode acontecer.
mas é muito mais raro do que nos prematuros. Geralmente, quando isso acontece, está associado a alguns fatores predisponentes, né? Que geralmente são partos difíceis, né? Traumas durante o parto, com privação importante de oxigênio, necessidade de hipotermia, né? Por conta dessa anóxia, né? Que a gente chama que é a falta de oxigênio neonatal, distúrbios de coagulação no bebê, que podem ser genéticos ou não, então esses distúrbios de coagulação também podem aumentar o risco de sangramento, entre outras causas. Em crianças a termo, esses sangramentos podem acontecer não só na matriz germinativa, que seria cerca de 17% dos casos, mas eles podem acontecer no tálamo, no plexo coroide, no próprio parênquima cerebral decorrente dessas alterações que eu falei para vocês. Num próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre como cada grau dessas hemorragias da prematuridade se relaciona com o prognóstico das crianças ao longo da vida. Se você não quer perder esse conteúdo, não deixe de acompanhar aqui o nosso canal, ativar as notificações para você saber quando vai entrar o nosso próximo vídeo. Até a próxima!